take the red pill to make this our world. Gonna die on this hill. Get ready to fight and be ready to kill. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcelo Rei Nicolas da Cruz, novamente aqui neste canal. Dessa vez eu vou produzir esse vídeo aqui que eu já queria tanto produzir faz tempo. Desde a época que eu criei o canal, o terceiro canal que eu queria fazer. No caso falando sobre as subespécies dos Pedra de Fogo. E claro, falar sobre a imagem que eu postei, que muita pessoa pensou que era um dragão, uma hidra, bababá. Mano, de um lado, vocês já sabem quem é, que é o Dragão Sombra Daemon. A versão desenho dele, velho. Que eu nunca desenhei ele na vida. Eu só usava uma arte conceitual, que no caso é uma arte aí, que era passeio do Night Feeder, mas eu considero como se fosse o Error Sombra. E o... não posso falar o nome aqui, que eu não quero dar spoiler. Quem vai fazer o vídeo sobre essa espécie aí vai ser meu irmão. Ele vai fazer um vídeo sobre tudo sobre. Enquanto qualquer coisa eu divulgo o vídeo dele ou coloco junto na playlist. No caso aqui é um resumo das espécies, se você gostar, né? Bom, deixe de enrolação, bora logo pro vídeo. Vamos começar logo com o Pedra de Fogo, a espécie mais antiga e, claro, uma das espécies mais fortes em batalhas universos. Bom, você já conhece ele, pelo menos a maioria conhece. Bom, o Pedra de Fogo, ele é um ser que viveu numa época onde a Terra ainda estava desenvolvendo. Tipo, entre o começão da Terra até o Cretáceo. E óbvio, né, que a espécie dele antes parecia um peixe, depois parecia um bolo fofo, e depois se transformou no que a gente conhece hoje em dia. Que no caso ele é mais magro, maior e muito agressivo. Uma curiosidade, quando eles eram menores ou até mesmo gordinhos, eles eram tipo, eles podiam sim caçar ou comer comida, porém eles preferiam comer peixes. E também eles eram mais tímidos e também eles não chegavam a se defender e lutar, eles tentavam fugir. Depois que aconteceu um acontecimento lá, os Pedras de Fogo mudou totalmente seu comportamento. E depois que eles mudaram de quadrúpede para bípede, mudou totalmente o comportamento. E detalhe, uma coisa que quase ninguém sabe, os Pedras de Fogo são estupidamente agressivos. Não é à toa, é pior que um pterodinossauro ou um touro correndo atrás de você, é bem pior. Porque, sim, os Pedras de Fogo poderiam fazer canibalismo entre si. Chega quando o Pedra de Fogo que vocês estão vendo aí na tela, tá lutando contra o Dragão Sombra. Aqui é da primeira temporada, tá? Essa imagem aqui que eu tô mostrando. Literalmente, os olhos deles estão meio amarelados. E obviamente eles começaram a literalmente se matar entre si. Matando as próprias espécies, matando os próprios filhotes. E até mesmo atacando outras espécies, dando um caos. Até o dia da guerra, onde a gente já conhece, onde a espécie do Rex de Pedra enfrenta a espécie do Pedra de Fogo e acabam eles mesmos destruindo a Terra. No caso, o Rex de Pedra e o Pedra de Fogo nós conhecemos. E bom, as habilidades. Bom, o Pedra de Fogo, seu nome é bem explicativo. Ele tem habilidade de fogo. Ele consegue incendiar seu próprio corpo, cuspir fogo pela boca, pelas mãos como bolas de fogo, até mesmo como jatos de fogo, pelos pés para ajudar ele a voar. Ele consegue literalmente fazer que nem o Godzilla Showa, que conseguir voar, tipo, usando a baforada e voando para trás. Ele consegue meio se transformar numa serra, tipo, ele morde a cauda e sai girando, meio que se transforma numa serra. E claramente ele tem uma força bruta gigantesca. Se ele quase não teve dificuldade de jogar o Rex de Pedra para fora da Terra, a sorte que ele não jogou com tanta força porque ele estava ferido, imagina o Dragão Sombra que ele conseguiu levantar. Detalhe, o Dragão Sombra é o mais pesado, entre aspas, da franquia. Tirando o Rei, que o Rei é uma divindade.
Aí o peso aí não tem como saber. Mas de resto assim, o Pedra de Fogo tem uma velocidade alta comparada com alguns. Agilidade. O seu QI não é tanto. Sua força de mordida não é tão alta, mas seu sangramento é pior. Ele tem dentes e garras. E ele pode usar o pé para dar bicudas ou até mesmo pisar em cima. Uma caudada. E causa espinhos das costas, que podem ser usados para ataque. E obviamente, não tem muito o que eu falar do Pedra de Fogo. Se você quer saber mais sobre o mesmo, procura algum vídeo de Batalha de Universos na playlist. Veja o vídeo completo. Veja o vídeo resumo. E depois venha falar comigo, ok? Bom, já expliquei a parte do Pedra de Fogo. Muitos já conhecem. E claramente ele é o mais forte de Batalha de Universos até então. Só que não, né? O rei é o mais poderoso porque ele é uma divindade. E ele que criou literalmente tudo. E obviamente o Error Sombra, o Pedra de Fogo não chegou a lutar, mas na arte conceitual sim. Que eu vou falar lá pro iceberg, que eu não vou dar spoilers agora. E bom, bora cortar para outra subespécie. A segunda subespécie é o Pedra de Plantas. Ou Pedra de Terra, né? Mas como existe o Rex de Pedra, é o Pedra de Plantas. Bom, como o nome é bem explicativo, ele é uma subespécie de Pedra de Fogo, porém de plantas. Só mudando o traço do final, mas de resto... Bom, a sua aparência lembra mais do Pedra de Fogo também. A diferença é que ele é mais quadrúpede. Ou seja, ele anda mais quadrúpede do que bípede. E obviamente ele se alimenta de água e também da radiação do sol. E claro, como ele é feito de plantas, ele tem umas habilidades muito fodas. E ele também consegue soltar uma espécie de ácido que nem as plantas conseguem soltar. E bom, ele já lutou contra o Pedra de Fogo e tomou um pau. Tanto no universo de Batalha de Universos, quanto na vida real que os dois se disputaram. E sim, os dois já disputaram, foi feia a briga, viu? As suas habilidades. Bom, as habilidades dele é praticamente controlar as plantas, poder se esconder no solo, soltar ácido sulfúrico e, obviamente, ataque físico, como mordidas e arranhões. Mas talvez ele possa usar meio que tentáculos que pode sair do corpo dele para lutar contra os inimigos, meio que transformando os tentáculos meio que em ferrões ou alguma coisa do tipo para perfurar. E bom, o comportamento dele é mais tranquilo, só com os Pedras de Fogo que ele é agressivo. E óbvio, ele não se alimenta de carne, ele se alimenta de água, né? Ele bebe água e ele se recompõe com a luz do sol. Ou seja, ele é, digamos, uma planta viva, praticamente. É uma espécie de biolante da vida. E, obviamente, mesmo ele tendo uma aparência de carnívoro, ele não é um carnívoro. Ele sempre é pacífico. E, bom, não tem muita coisa que eu falar sobre o Pedra de Plantas, porque as habilidades dele eu ainda tenho que debater com meu irmão, que no caso a gente tem que conversar sobre como que seria essa habilidade. Bom, mas o Pedra de Plantas, junto com o Pedra de Fogo, são os mais antigos, assim, entre aspas. O Pedra de Planta, pra quem não sabe, ele só foi existir entre o Jurássico e o Cretáceo. Ele foi meio que extinto pelos Pedras de Fogo, que acabaram matando tudo e todos que estavam no seu caminho na guerra. Tipo, indo na guerra, eles estavam queimando tudo e matando tudo que tivesse no lugar. Lembrando que os Pedras de Plantas são pacíficos. E ambos, os dois espécies nunca brigaram. Depois que aconteceu esse, entre aspas, acontecimento, aí eles tiveram que lutar entre si, entre as espécies, e eles acabaram sendo extintos. Mas no universo de Batalha de Universos, eles vão estar presentes novamente. Porque, primeiro, já faz um bom tempo que eles não aparecem. Talvez eles apareçam na temporada 2 direito, mostrando como que tava. Ou qualquer coisa do tipo, eu coloco eles na temporada 3, lutando na guerra, ou até mesmo na quarta temporada.
Pra dar aquela certificada de criaturas. Mas de resto, é isso mesmo que eu tenho a falar sobre o Pedra de Plantas. E o Pedra Oceânica. Sim. O Pedra Oceânica é uma versão do Pedra de Fogo, porém de oceano, no caso de água. Que no caso se chama Pedra Oceânica. Que no caso, né, é uma subespécie também de Pedra de Fogo, que é aquática e que já é também antigaça junto com a do Pedra de Plantas. É uma subespécie de Pedra de Fogo, porém de água. Porém, ele tem umas partes de gelo. Claro, vocês vão olhar a aparência e vão pensar que é o Shimu. Ou um pouco da Indominus por causa da cabeça, mas não. Esse se chama Pedra Oceânica. Ele é um ornívoro e pode se alimentar tanto de plantas quanto de carne. E bom, suas habilidades são a base de água, poder controlar a água do jeito que ele quiser. Ou até mesmo se fundir a água, podendo extrair a água e conseguir ficar maior do que ele composta de ficar. Além de ele ter a habilidade de gelos, assim como de vários personagens da ficção, ou até mesmo dos jogos, que tem habilidade de gelo. No caso, fazer pedras de gelo, literalmente soltar gelo pela mão e pela boca. E sua cauda, no ferrão de sua cauda, se encostar em alguém, a pessoa congela instantaneamente. Como eu falei, eles são ornívoros, se alimentam de qualquer coisa. Porém, eles preferem se alimentar de peixes, baleias e de algas marinhas. Mas não há dúvidas que ele poderia ser um dos mais fortes de Batalha dos Universos, podendo bater de frente com o Pedra de Fogo. Porque gelo e fogo são opostos. Água e fogo são opostos. Literalmente inimigos até. E obviamente os dois se suportam. Às vezes rola uma briga ali, mas é mais por disputa mesmo. De território ou até mesmo de comida. Mas raramente os Pedras de Fogo caçam os Pedras Oceânicas. Na verdade, eles nem chegam a caçar. E lembrando que o Pedra Oceânica era antigaço, assim como o Pedra de Plantas, que foi existir praticamente entre o Berniano. O Pedra Oceânica é um pouquinho mais velho do que o Pedra de Plantas. E até até quase os dias de hoje, chegando até o Pleistoceno. Mas como a Guerra Ancestral aconteceu no Cretáceo, praticamente a água do mundo inteiro, tirando a água onde o Kawan estava dormindo, foram afetados e o Pedra Oceânica praticamente foi extinto. Bom, o Pedra Oceânica na água é extremamente rápido. E obviamente ele tem iluminescência, ou seja, ele consegue brilhar até no fundo do mar, nas águas mais profundas e aguentando a pressão de lá de baixo. Caçando peixes, caçando baleias, caçando orcas, caçando os peixes que tem lá embaixo. E claro, como ele vive no escuro, lá embaixo, ele precisa iluminar tanto para ele enxergar quanto para ele caçar. E suas habilidades de gelo podem congelar a água dali mesmo. Então, sim, ele seria considerado um dos mais fortes. E claro, eles vivem, digamos, em sociedade. Não que nem humanos, mas sim, tipo que nem, digamos, uma abelha rainha praticamente. Porque aqui existe um rei. E o rei tem essa marca branca aí, que no caso são os machos, mas esse aqui seria o alfa. Que ele tem uns detalhes mais de gelo. Tanto no ombro, perto do pescoço, na perna. E as suas costas seriam muito maiores do que os dos normal. E claro, ele teria a aparência mais de um rei praticamente. Tipo um alfa praticamente. E muito maior, diga-se de passagem. Mas, de resto assim, ele é outro que voltou pra franquia de Batalha dos Universos. Talvez esteja na terceira, ou até mesmo na quarta temporada, ou final da terceira mesmo, onde vai mostrar todas as espécies de cada universo junto. E bom, eu expliquei sobre ele. Agora vamos para outra subespécie,
Agora chegamos em uma outra subespécie parente do Pedra de Fogo, chamado de Pedra de Lava. E como o nome é bem explicativo, ele é feito de lava. Sua pele é mais reforçada, sua inteligência é maior. É, digamos, os Pedras de Fogo que sobraram, os filhotes pelo menos, dos Pedras de Fogo que sobraram depois da guerra. Depois que o Pedra de Fogo, o Rex e Pedra Cal foram teleportados, alguns estavam sendo devorados pelo Dragão Sombra Daemon. Já que o Dragão Sombra Daemon ainda ficou naquele universo. Ainda não conseguiu sair de lá. Ele só conseguiu mandar os nossos protagonistas para outro universo. E esses Pedras de Fogo aí tiveram que se adaptar e se esconder na lava. E, obviamente, por um tempo, eles finalmente evoluíram e, claro, viraram as Pedras de Lava. E claramente eles saíram daquele universo por vários motivos, tipo, abriu os portais e eles fugiram, ou aproveitaram que o Dragão Sombra deixou alguns portais abertos e fugiram. Bom, o Pedra de Lava, considerado um dos maiores e o maior de Batalha de Universos até então, o maior predador de Batalha de Universos, mais em força, assim, o Pedra de Fogo ainda ganha. Bom, o Pedra de Lava é muito maior do que o Pedra de Fogo, muito mais resistente e muito mais inteligente. Mas ainda perde para o Pedra de Fogo. Bom, o Pedra de Lava ele é carnívoro, se alimentando de carne. Ou seja, ele teria que abater saurópodes ou até mesmo, até de vez em quando, caçar outras criaturas do mesmo porte, se não maior. Como tentar abater um morte fêmea, que já é muito complicado. E obviamente o Pedra de Lava é carnívoro, como eu falei. Ele tem um corpo muito parecido do Pedra de Fogo. Claro, né, porque ele evoluiu do mesmo. A diferença é que suas placas dorsais são mais espinhos, mais, digamos, um pouco separados, para dar mais flexibilidade para ele. Mas, mesmo assim, ele é um grande predador. Suas habilidades são de lava, óbvio, como eu falei, como cuspir lava, soltar lava pela mão. E claramente ele tem um pulso de lava. Assim como o Pedra de Fogo tem um pulso nuclear, que é praticamente um pulso de fogo, o Pedra de Lava tem um pulso de lava. Ele tem praticamente as mesmas habilidades, porém de lava. E ele também consegue incendiar seu próprio corpo. Ele consegue se esquentar ao ponto de suas pedras ficarem meio envermelhadas. Ou seja, para caso algum carnívoro tentar disputar com ele, ou até mesmo para ele se defender, é meio que um modo de defesa para ele. E claramente sua força de mordida é maior, meio que empata junto com o Rex de Pedra, praticamente. Se não, é um pouco semelhante, já que os Pedras de Lava têm a mordida mais forte do que o do Pedra de Fogo. E bom, não tem muita coisa para eu explicar também sobre essa espécie. Eu já fiz vídeos sobre, tem um vídeo sobre essa espécie. Se você não viu, por favor, vá lá ver. Recomendo bastante que você veja. E bom, é isso que eu tenho sobre falar. E agora, se preparem para o último da lista. E bom, aqui temos o último da lista de parentes do Pedra de Fogo. Mas eu vou deixar bem claro que eu não vou falar o nome, nem suas habilidades, nem nada. Quem vai fazer o vídeo sobre ele vai ser meu irmão. Ele vai dar todos os detalhes sobre essa espécie, os acontecimentos e tudo isso. E óbvio, eu só vou deixar coisas claras. Ele é mais antigo que o Pedra de Fogo e o Rex de Pedra. Só isso. E eu vou dar poucos detalhes, como eles viverem em bandos. E claramente eles serem carnívoros, porém se alimentando mais de peixe. E bom, o nome é Silversteel. Eu não vou falar o nome aqui, porque senão vocês vão fazer muita teoria sobre o nome, bababá. Eu não vou nem falar o nome. Só vou deixar claro que é um parente ancestral do Pedra de Fogo. E eu vou dar uma dica. Ele originou as subespécies que tem, como Pedra de Fogo, o de planta, oceânica e lava. Mesmo que o de lava ele não tenha sido criado por ele, tipo ter separado e evoluído para próprio,
faz parte, é um parente dele. Só isso que eu tenho pra falar. Eu não vou dar spoiler, eu não vou falar suas habilidades. Vocês aí vão teorizar. E eu vou deixar uma coisa clara, que muita pessoa pensou que isso aqui era uma Hydra. Não, não é uma Hydra, tá bom? Aquela arte que eu fiz do Error Sombra lutando contra ele, muita pessoa pensou que o outro era uma Hydra. Não era uma Hydra. O Error Sombra eu nunca desenhei na face da vida. Só desenhei aquela arte. O outro eu não queria nem spoiler o nome. Beleza? E bom, uma coisa certa. É um parente gigantesco. Muito maior que o Pedra de Lava. Só pra você ter noção. E claro, considerado um dos mais fortes. E aquela arte é, digamos, entre aspas, como que seria a luta dele com o Error Sombra na terceira temporada. Poderia ser uma cena descartada? Também, né? Porque ainda não fiz a terceira temporada ainda. Eu tô preso na segunda ainda. Tenho que fazer muita coisa. Tô sem material. Mas, né? Tem chances das cenas deletadas poderem virar realidade. E talvez saia a terceira parte do iceberg. Eu não tenho certeza. E bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva para mais vídeos assim. E bom, eu sei que esse vídeo foi meio curto. Mas é isso. Fui.